E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Abraão pôs no filho que nascera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho, Isaque, quando ele era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que o ouvir rirá comigo. Cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse ela a Abraão: Ponha para fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaque, o meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não pareça mal aos teus olhos acerca deste moço e acerca desta serva. Faça tudo como Sara diz. Ouve tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma nação, porque ele também é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou um pão, um odre de água, deu a Agar, pôs-o sobre o seu ombro, também lhe deu um menino e despediu-os. Então ela partiu andando errante pelo deserto de Berseba. Amém? Glória a Deus. É uma palavra bem conhecida também, né, gente? E até triste por um lado, mas aqui no início, que é onde a gente acabou de fazer a leitura, aqui o próprio Senhor deixa bem claro, né, através da palavra, que as coisas começaram a acontecer exatamente como Deus prometeu, como Deus havia dito, Deus estava fazendo ali no tempo determinado. A própria palavra fala isso. Vocês devem conhecer bem a história de Abraão, né? Que Deus, através de um anjo, se apresentou a eles, disse que no tempo certo, no caso, na próxima primavera, eles dariam, né, eles teriam um filho, né? E Sara riu dentro de si. E no tempo certo, aqui a palavra fala que aconteceu exatamente como Deus falou. Sara, ela concebeu, né, ela teve um filho na sua velhice. Né? Então você vê ali o cumprimento da promessa de Deus. Já no início aqui, a palavra deixa bem clara, né, que as coisas estavam acontecendo exatamente como Deus tinha dito. A palavra frisa isso 2 vezes. E toda promessa que Deus faz, ele cumpre. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. O que a gente precisa entender é o que Deus realmente prometeu. A gente precisa estar com o nosso coração e o nosso olhar aberto para a verdade e entender que o que Deus promete, Deus, ele cumpre. Né? Mesmo quando acontece alguma coisa errada no meio do caminho. Teve uma amiga que comentou, inclusive, acho que foi a Charmille, né? Comentou no grupo. Mas e se no meio do caminho acontecer isso, acontecer aquilo outro, um se desviar e não querer mais, querer se envolver com uma outra pessoa, o que acontece? Será que Deus não cumpre mais? Será que não pode não acontecer? Se foi uma promessa de Deus, né, vai acontecer. Né? Lembrando que Deus, ele já está lá no futuro, ele já vê tudo. Né? E quando Deus te faz a promessa, ele conhece tudo que vai acontecer no percurso. Né? E se Deus, sendo um sabedor de tudo, conhecedor de tudo, sabendo que algo vai dar errado no meio do caminho, que não vai acontecer, por que ele vai prometer? Então Deus não joga palavras ao vento, não fala coisas por falar. E estava acontecendo aqui isso na vida de Abraão e Sara. Deus veio para cumprir uma promessa que ele fez, né? Mesmo Sara e Abraão errando, colocando os dedinhos deles lá no meio, falhando, né? A gente sabe que por conta do medo, talvez o medo, a incredulidade, Sara, ela foi precipitada, né? Ela foi precipitada porque Deus tinha feito a promessa que Abraão teria um filho e ela pensou assim, já que Deus falou que Abraão pode ter um filho, então eu vou usar, né? Vamos usar, né, a nossa serva Agar, ela vai dar à luz
e o menino vai ser filho de Abraão e pode ser meu filho também. Pronto, cumpriu-se a promessa. Porém, o menino dela cresceu, né? E aquilo que aparentemente, por um tempo, parecia ser inofensivo, e realmente ele era uma criança, né? Com o tempo começou a dar problema. Por quê? Porque no tempo determinado pelo Senhor, o filho de Abraão e Sara nasceu. Isaac nasceu. Então começou a ter problema lá no futuro. Por quê? Porque aquilo que Deus prometeu ia se cumprir, mas Sara e Abraão, né, vamos dizer assim, se enrolou em algo no meio do caminho. A gente precisa entender que quando Deus promete, né, uma promessa é algo garantido. Se alguém falar para você assim, ó, eu te prometo que eu volto, né, a pessoa vai voltar. Né? Ah, mas se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a pessoa não conseguir voltar, pode acontecer com a gente. De acontecer alguma coisa e a gente não conseguir cumprir a nossa promessa. Porém, Deus não, gente. É impossível Deus, né, vamos dizer assim, faltar na sua própria promessa. Né? Não tem como. Ele deixar de comparecer, né, o compromisso que ele mesmo marcou. Mesmo a gente não sabendo, mesmo a gente não conhecendo, Deus ele conhece todos os nossos dias. Deus ele sabe o seu último dia na terra. Deus ele sabe de tudo. Então, se Deus sabe o seu último dia na Terra, ele sabe de tudo, ele não vai saber o que vai acontecer no meio do seu percurso? Então, nada do que você está passando, nada do que eu estou passando é novidade para Deus. Pode ser para nós. A gente fica decepcionado, como foi falado na última ministração. A gente fica decepcionado, a gente fica chateado. Tem alguns momentos que a gente fica carente, fica triste, né? Tem várias coisas que passam pelo nosso caminho, pela nossa mente, por a gente ser humano. Né? A gente realmente é limitado. E se não é o Espírito Santo para nos manter firme, sabe, para acalmar a nossa alma, nos acalmar, a gente dá uma surtada mesmo, a gente desvia do caminho. Né, a gente acaba desviando do caminho, a gente começa a fazer algumas coisas, meter os pés pelas mãos, então a gente tem que tomar cuidado com isso, para não colocar os pés pelas mãos. O tema de hoje ele é reviravolta. E para a reviravolta de Deus começar a acontecer na nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa é encarar a verdade. Você, eu, precisamos encarar a verdade. Não podemos ter medo dela. Porque tem muita gente que às vezes passa muito tempo esperando por um algo, né, e sofre porque tem medo de encarar a verdade. Né, a verdade parece ser assustadora, parece que a gente não vai resistir a ela, mas a verdade, ela também nos libera. Então, quantas pessoas que às vezes ficam presas por anos, né, a situações, a pessoas, a acontecimentos do passado, né? Por quê? Porque ela teve medo de encarar a verdade, né? É que nem a Emma, ela mesma fala na história. Né? Ela podia, desde o início, ter perguntado para Deus, Senhor, realmente, o Senhor tem alguma coisa entre eu e o Linha? Se tiver, ele vai se aproximar. Mas não, ela preferiu o quê? Satisfazer a emoção dela. Se o Senhor tiver um propósito na minha vida, como ela sabia que Deus tinha, ele vai se aproximar. Então ele se aproximou por quê? Ele se aproximou porque ele era para ela ou ele se aproximou porque Deus realmente tinha um propósito na vida dela? E muitas das vezes a gente faz isso. A gente se boicota. A gente, vamos dizer assim, a gente arruma formas, situações, né, de trazer e de tomar para si, né, uma resposta, às vezes, que não foi Deus que deu. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Você precisa dar certeza. E se você tem a certeza, continua nela. Mesmo que as coisas não saiam como você espera, mesmo que o mundo esteja caindo, você precisa entender, né, quem realmente é o seu Deus. Se você entender quem realmente é o seu Deus, você sabe que a situação que você está passando é nada perto do que ele pode fazer, que ele vai fazer. E a promessa não vai se cumprir porque a gente somos bons, né? Porque a gente somos santo, porque a gente vai fazer tudo certo. Não, a gente vai errar, por mais que você se esforce para fazer tudo certo. E isso também não é uma forma de dizer que a gente tem que relaxar, não. Errar é humano, então eu vou errar mesmo, não. Mas assim, não é, vamos dizer assim, por meritocracia que você vai receber a sua bênção. Eu não casei o Cláudio porque eu fui santa, né? Eu não casei com o Cláudio porque eu fui santa. Eu não casei com o Cláudio, as coisas não aconteceram porque eu fui perfeita, né? Porque eu acertei tudo. Eu tive muitos erros, muitas falhas, né? E acredito que foi pela misericórdia de Deus que eu suportei o que eu tive que suportar, né? E Deus sabia que eu ia suportar. Deus sabia que eu ia aguentar. Então Deus nunca vai colocar um peso sobre você. Deus nunca vai colocar algo sobre a sua vida que ele sabe que você não vai aguentar. Sabe que aquilo vai te detonar, que aquilo vai te destruir, que você não vai aguentar, que você não vai suportar. Deus jamais fará isso. Se Deus te permite passar por uma situação, por mais difícil e extremista que ela pareça, ele sabe que você aguenta. Se Deus colocou. Enfim. Então, a primeira coisa que você precisa entender
para você começar a viver a reviravolta de Deus. É você aceitar a verdade. Porque se você não aceitar, né, não aceitar a verdade, aquilo que você está agindo hoje, as suas decisões que você pode tomar hoje, pode refletir lá na frente e começar a dar problema. Né? Começar, sabe, o negócio começar a estreitar lá na frente, e aquilo que estava ruim começa a ficar pior. Então, assim, você vê ali, aqui na palavra, né, Abraão numa situação muito chata. Por quê? Porque Isaac nasceu, estava crescendo, e o filho, né, de Agar, que também era filho de Abraão, começou a zombar de Isaac. Né? Ele começou a querer tomar um lugar que não era dele. É muito forte falar isso, né, gente? É muito forte falar isso, mas infelizmente, né, é uma verdade. Né? Deus ele permitiu com que Abraão tivesse um filho com Agar. Porém, o filho da promessa, a promessa que Deus fez, foi Isaac. Então, assim, tem decisões na nossa vida que é Deus, que Deus coloca no nosso caminho, que Ele mesmo diz para nós e Ele mesmo se responsabiliza. Porém, tem coisas que somos nós. Então, é injusto também a gente tomar decisões por nós mesmos, né, seguir por um caminho, né, vir as consequências do que a gente fez, das decisões que a gente tomou, e depois lá na frente, quando começa a dar errado, quando as coisas estreitam, você fala assim, por que Deus eu estou passando por isso? Porque você se levou a isso. Porque você não buscou a minha direção. Porque você não seguiu o que eu tinha para sua vida. Você quis ir para um caminho mais curto. Você quis fazer as coisas conforme o seu entendimento, conforme você queria. Então agora sustenta, né, a consequência. É isso, gente. A gente precisa entender isso. Que Deus, apesar de nos perdoar, né, de estar pronto para nos perdoar, Deus ele não tira as consequências daquilo que a gente faz. As consequências estão ali diante dos nossos olhos e a gente a qualquer momento vai ter que resolver ela. Você querendo ou não, vai ter que ser resolvido. Então Abraão se viu ali numa situação completamente desagradável, porque ele também amava a Ismael. Ismael também era filho dele. E vendo Sara, a mesma que teve a ideia, olha que forte, a mesma que teve a ideia de ajudar Deus a cumprir a promessa. Peraí, vamos ajudar Deus a cumprir a promessa. Você vai se deitar com a Agar, ela vai ter um filho e pronto, cumprimos a promessa. A mesma, né, que tomou a decisão errada, né, que, vamos dizer assim, levou Abraão a consumar o erro, né, foi a mesma que depois quis se desfazer da criança, quis se desfazer de Ismael. Por quê? Porque viu que ele estava atrapalhando, viu que ele estava zombando, e ela começou a ficar incomodada. Infelizmente, na vida, nós somos assim. A gente, na hora de fazer as coisas erradas, a gente faz errado. E depois a gente simplesmente, quer despedir, entendeu? Simplesmente quer botar para, né, quer tentar se livrar da situação. E Sara tentou fazer isso. E Deus, vamos dizer assim, foi até um pouco, não vou falar duro, mas foi uma decisão difícil em dizer para Abraão: Abraão, você precisa despedir Ismael. Você precisa deixar ele embora. Todos vocês aqui estão colocando a sua vida sentimental nas mãos de Deus. Você está dizendo para o Senhor: Deus, eu reconheço que eu não sei tomar as melhores decisões, que eu sou levado, né, pela minha carne, eu sou levado por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, mas eu quero escolher, né, eu quero seguir o caminho certo. Então me conduza, então me direcione. É isso que você está fazendo. Mas Deus não vai andar por você. Né? A palavra de Deus vai ser a luz, vai ser a lâmpada que vai iluminar o caminho para você e te mostrar e te direcionar pelos caminhos mais certos, né? Pelos caminhos que são certos, para o caminho que vai te direcionar ao melhor de Deus. Né? A própria Bíblia fala, né, que a palavra de Deus ela é lâmpada, né, ela é luz para aqueles que estão nele. Então, assim, Deus ele vai iluminar o caminho para você. Ele vai te mostrar, né, o verdadeiro caminho, aquilo que realmente vai te fazer feliz. Deus ele não vai te entregar só uma coisa boa. Deus vai te entregar uma coisa excelente. Deus vai te levar pelos melhores, né, pelas melhores decisões. Se não é a presença do Espírito Santo, a gente faz tudo errado, né? E isso não é só quem está começando. Isso é até hoje. Se eu não tomar cuidado, eu vou fazer coisa errada, eu vou falar o que não devo. Se você não tomar cuidado, você também vai fazer o que não deve, vai falar coisa errada. Se a gente não tomar cuidado, você mente, eu minto, a gente é. Gente, quando a gente vai ver, você está errando, você está falhando. Se a gente não vigiar, a gente erra. Então, com o tempo, conforme a gente vai amadurecendo, tem pessoas que acham, né, que estão crescidinhas, que estão prontas. E a verdade é que a gente nunca está completamente pronto. Deus está sempre mudando, Deus está sempre transformando.
mostrando para você que independente do tempo, do quanto você cresça diante dele, você sempre vai ser um menino. Você sempre vai ser uma criança. Você vai escolher que tipo de criança que você vai ser, que você vai ser. Vai ser uma criança, né, desobediente, rebelde, né? Ou se você vai ser uma criança que vai ouvir a voz do seu pai, que vai entender, né, que o não que ele te dá é porque ele não quer que você se machuque. Que o não que ele te dá é que ele não quer que você sofra por coisas que você não precisa sofrer. Então, assim, a decisão é nossa, a decisão é sua. Deus, às vezes, põe uma cerca ali de não pule. É forte que eu vou falar, mas assim, Deus vai lá, põe uma cerca ali e diz assim, ó, não pule. Tá escrito ali, não pule. É aí que dá vontade da gente ir lá pra cerca. A gente quer olhar por que que não pode pular. Porque o ser humano, ele é assim, né? Por que que eu não posso pular ali? O que será que tem? Aí você vai, na curiosidade, querendo ver por que que você não pode pular. Quando ele sabe por que ele não quer que você pule. Ele sabe por que que não quer que você ultrapasse aquilo. Aquela rede ali. E aquilo ali não é para te prender, é para te proteger. Então, eu comecei a entender isso, que as coisas que Deus estava me direcionando e me falando era para me proteger, era para me preservar, né? Era para me preservar o meu coração, era para me evitar de ouvir coisas na época que não eram para mim ouvir, né? E depois eu entendi, quando eu já estava com o Cláudio, Deus me fez entender, Deus falou para mim assim que se eu tivesse passado o meu processo estando com ele, a transformação, eu ia sofrer muito mais. Deus falou para mim, se você passasse o seu tempo de transformação com ele, você ia sofrer muito mais. Eu aliviei o seu sofrimento. Mesmo que você pense que não, eu estou aliviando o seu sofrimento. Não pense você que do seu jeito é melhor, do seu jeito é mais fácil, porque não é. Do seu jeito vai ser mais difícil. Então, deixa eu te conduzir. Porque do meu jeito é para te preservar. Do meu jeito é para te evitar que você passe por algumas coisas que você não precisa passar. E se a gente seguir a nossa carne, seguir as nossas emoções, o que a gente quer, gente, a gente quebra a cabeça. Então, assim, mas aconteceu tanta coisa, gente. Tantas coisas que Deus fez, né, ao nosso favor. E tantas coisas que eu, talvez como Sara, fiz, que poderia ter boicotado, ter errado tudo, gente. Poderia ter feito dar errado no final. E ainda assim, Deus cumpriu a promessa. Nossa, que quando aconteceu, quando eu casei, quando eu finalmente casei, quando eu tava lá no cartório casando, quando eu assinei, que eu saí assim do cartório, eu falei, não, não acredito. Aconteceu, chegou o dia, tô casada, ele é meu, né? Eu sou dele. E eu comecei a lembrar, e eu comecei a glorificar, e eu comecei a falar assim, não, eu sei, Senhor, que esse dia está acontecendo porque o Senhor é fiel. Eu sei que tudo isso que está acontecendo agora, que eu estou vivendo, é porque o Senhor é fiel. Não foi porque eu fui santa, não foi porque eu mereci, Deus. Eu acertei muito, mas eu também errei muito. É a tua misericórdia, é o teu amor, é a tua graça. Então, Deus está dizendo hoje para você: segue as minhas instruções. Faça o que eu estou te pedindo. Não tente entender o porquê. Deus, mas eu acho que é melhor assim. Não é melhor assim. Esse é o seu ponto de vista. Eu sei o que é melhor para você. Não ponha, né, a sua mão no meio. Não ponha o seu pensamento no que você acha, no que você sente. Não caia no conto do seu coração. Seu coração, ele é enganoso. Não caia no conto do seu coração. Escute o que eu estou te falando. Se preserve, se poupa. Se o tempo hoje, o seu tempo é de estar sozinho, aceite essa verdade, que é tempo de você estar sozinho. Não queira estar perto de alguém agora, quando não é tempo de estar. Porque se a gente estiver perto de alguém que não é tempo de estar, a gente só vai fazer o que não deve. É isso. Vai fazer o que não deve, vai ouvir o que não queria ouvir, vai fazer coisas que não queria fazer. Não ajuda. Então segue. Foge da aparência do mal. Chegou um tempo que eu literalmente tive que fugir da aparência do mal, né? Se não tivesse varão aqui, eu ia contar uma situação, mas eu não vou falar essa situação, porque tem varão aqui, não é legal. Mas assim, eu literalmente, gente, quando eu entendi isso, eu comecei a fugir da aparência do mal. Daquilo que eu sabia que ia me boicotar, que ia me prejudicar. Eu comecei a entender. Eu falei, agora eu tô entendendo, senhor, agora eu tô entendendo. E né, o jogo começou a virar. Quando eu usei, né, as ferramentas certas, as ferramentas espirituais, né? Enfim, mas assim, você vê que aquilo que você sofreu,
as palavras que te machucou no passado, as situações que te machucou no passado, o que você vai ouvir no tempo da promessa, no tempo da bênção, o que você vai sentir no tempo da bênção, o que você vai provar no tempo da bênção, no tempo da concretização do milagre, vai ser infinitamente maior. Você vai esquecer do choro, você vai esquecer da dor, você vai esquecer de tudo, porque você só vai dizer assim, não, vale tudo a pena. Eu passaria de novo. A gente chega a falar isso, porque é uma coisa assim tão boa, é um tempo tão bom, quando você vive a promessa do Senhor, que você fala, não, valeu a pena. É que nem a mãe, quando tá lá na hora do parto, dói, tá doendo horrores, parece que tá te abrindo por dentro. Parece que tá abrindo tudo. Você fala, eu vou morrer. Você pensa que você vai morrer. Mas quando você pega o nenenzinho no colo, que você vê a carinha do neném, que você vê a bênção, que você sente o cheirinho dele, que você abraça, que você ouve a voz, que você olha nos olhos, né, que se externa ali diante de você, nas suas mãos, aquilo que um dia no processo de gestação você nunca viu. Você sabia que estava se formando, você sabia que estava crescendo, você sabia que estava se desenvolvendo, mas você não via, né? E você até sentia ali o volume do corpo crescendo, né? Mas assim, pegar na mão, externar aquilo diante de você, dos seus olhos, gente, não tem coisa melhor. E se você obedecer a Deus, você não vai só pegar, né, a bênção no colo, abraçar a sua bênção, beijar a sua bênção. Não é só isso. Você vai experimentar de uma reviravolta, porque tudo da sua vida vai mudar. Eu achava que era só o meu casamento, mas não, gente. Através da minha vida sentimental, Deus levantou um ministério. Olha que coisa forte. Uma coisa que por muito tempo foi minha dor, se externou em cura para muitas pessoas hoje. Aquilo que por muito tempo eu desejava ter alguém para me ouvir, alguém para desabafar, alguém para conversar. Hoje eu sou essa voz que eu não tive quando eu esperei. Então, assim, o que Deus faz, a reviravolta que Deus dá, a transformação, o rebuliço que Deus dá, é infinitamente maior até mesmo do que a própria bênção que você tem. Porque o que Deus está fazendo para você, o que Deus vai fazer na sua vida, é algo tão grandioso que não gira em torno só da bênção que você vai receber. Gira em torno de aonde essa bênção que Deus vai te dar vai chegar, aonde vai iluminar. E é isso, as bênçãos do Senhor vai iluminar, vai chegar em lugares, em extremidades que você nem espera. Olha o caso assim de Abraão. Deus ali cumprindo a promessa na vida dele quando trouxe Isaac, né? A promessa que Deus tinha na vida de Abraão era tão grande, mas tão grande, os filhos que Deus deu para Abraão. Deus falou assim para Abraão, né? Você será pai de multidões. E Abraão não queria ser pai de multidões. Abraão queria ser pai do próprio filho. O filho dele ali, com a mulher dele, era só isso que ele queria. Mas não, Deus deu uma multidão de filhos espirituais. Você hoje é filho de Abraão, você sabia disso? Você sabia disso? Você sabe, né? Que você faz parte da promessa que Deus fez a Abraão. Que Abraão não viu em sua totalidade, mas chegou até nós. Quando um dia Deus disse para Abraão: Abraão, sai para fora da tenda, olha para o céu. Tá vendo essas estrelas? Você consegue contar as estrelas do céu? Não, eu não consigo. Você consegue contar a areia do mar? Não, eu não consigo. Essa vai ser a multidão dos seus filhos. Então, assim, gente, pode ter certeza, se você está esperando em Deus uma promessa, ela não é só o beijo, não vai ser só o abraço que você vai dar no seu varão, né? O dia do tan 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 tan, tan 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 tan. Você vai ver que vai mudar toda a sua vida. E é isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. Uma reviravolta do Senhor. Que as pessoas vão ficar pasmas. Que as pessoas vão ficar assim, nossa, o que aconteceu? As pessoas vão pasmar diante do que Deus vai fazer na sua vida. É isso que eu quero profetizar. Então obedece. Obedece o que você tem que obedecer, faça o que você tem que fazer. Eu sei que você vai errar. Eu errei. Eu sei que eu vou errar em muitas coisas. Mas é melhor você errar tentando acertar do que você ficar errando premeditadamente. A gente acabou de ouvir aqui que Sara errou. Abraão também errou. Colocaram a mão onde não devia pôr a mão. Erraram de diversas formas. Qualquer pessoa da Bíblia que você lê, que você procurar aqui, você vai ver que errou, que falhou. E erros graves. Erros gravíssimos. Mas ainda assim, Deus, em toda a sua misericórdia,
foi fiel. A forma como Deus fala pra gente, a maneira como ele fala, diz muito. Por exemplo, tem uma palavra que diz assim, né, eu ponho diante de você o caminho da bênção e da maldição. Se você for pelo caminho da bênção, você provará disso, daquilo, disso. Se você for por um caminho de mal, né, você vai sofrer isso. Aqui, né, nessa promessa de Deus, você vê que Deus está claramente dizendo para você que se você fizer isso, se você fizer o certo, você vai receber a bênção. Agora, se você fizer o errado, você vai receber o errado. Você vê que tem um se, né? Que depende do quê? Depende de você. Só que tem coisas, às vezes, que Deus promete na nossa vida, que Deus não fala, ó, se. Deus ele fala, vai. É bem diferente. É muito diferente. Se Deus falar se e se Deus falar vai acontecer. Se Deus revelar uma situação que realmente tá para acontecer, a gente tá marcada para acontecer, ele sabe que vai. Então, assim, se não fosse, ele nem te contaria. Se Deus soubesse que você não ia chegar até o destino final, por que que ele ia te contar? Amém? Então, toma posse da sua bênção. Põe a mão no seu coração e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, pela tua palavra. Que o Senhor possa nos dar graça, possa nos dar discernimento, possa nos dar entendimento. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, possa nos levar até o nosso milagre. Deus, eu falo assim porque nós somos assim. Nós somos inseguros. O Senhor não é, mas nós somos. Então nos conduza. Nos faz, Deus, ser plenos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E que seja tudo conforme o teu querer e a tua vontade. É esse que eu profetizo na vida de cada pessoa aqui. Que cada um aqui vai viver uma reviravolta na sua vida. Amém. Deus abençoe vocês. Tchau.